Olha, no dia 5 de novembro de 2015, o Brasil viveu o que é considerado o pior desastre ambiental da sua história. Um evento catastrófico que começou lá em Minas Gerais, mas que se espalhou por centenas de quilômetros até chegar no oceano. E é para entender como tudo isso aconteceu que a gente vai analisar os fatos agora. E tudo começa com uma pergunta bem pesada. O que acontece quando um rio morre? Para tentar responder a isso, a gente vai mergulhar fundo no que foi o colapso da barragem de Fundão, lá em Mariana. Vamos seguir esse rastro de destruição para entender não só as consequências, mas também as causas. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida é Mariana, em Minas Gerais. É lá que ficava a barragem do Fundão. Essa barragem era operada pela Samarco, que, para quem não sabe, é uma empresa formada por duas gigantes da mineração, a nossa Vale e a anglo-australiana BHP. E a tragédia toda se desenrolou muito rápido, em questão de horas. Pensa só, por volta das 3:30 da tarde, alguém detecta um vazamento. Menos de uma hora depois, bum, a barragem inteira cede. E aí, só 2 horinhas depois do colapso, a lama tóxica já estava chegando no Rio Doce, que era a vida daquela região. E a escala disso tudo é difícil até de imaginar. Foram 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Para ter uma ideia do que isso significa, daria para encher o estádio do Maracanã mais de 35 vezes com essa lama toda. Não é à toa que é considerado o maior desastre desse tipo no mundo inteiro. O impacto humano, claro, foi imediato e trágico. Uma verdadeira avalanche de lama simplesmente varreu comunidades inteiras do mapa, como foi o caso de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. E o que torna tudo ainda mais revoltante é que não existia um plano de emergência. Nenhuma sirene tocou, não tinha rota de fuga. As pessoas foram pegas totalmente de surpresa. É importante entender que o rompimento da barragem não foi um evento único que aconteceu e acabou. Na verdade, foi só o começo de uma catástrofe em câmera lenta. Uma onda de destruição que viajou por mais de 650 quilômetros, seguindo o curso de um dos rios mais importantes do Brasil. Essa jornada da lama foi implacável. Primeiro, ela contaminou o Rio Doce, que abastecia 230 municípios. Depois, cidades inteiras, como o governador Valadares, tiveram que cortar o fornecimento de água, decretando estado de calamidade. A lama não respeitou fronteiras estaduais, chegou no Espírito Santo, causando o mesmo problema por lá. E, finalmente, depois de 17 longos dias, essa mancha de rejeitos chegou ao Oceano Atlântico, começando uma nova e triste fase de destruição. E quando a gente fala do futuro, as consequências são assustadoras. Especialistas em meio ambiente calculam que os efeitos dessa lama no ecossistema vão durar no mínimo 100 anos. Imagina só, é um dano que vai atravessar gerações e gerações. O que aconteceu com o rio foi, basicamente, um colapso total do ecossistema. A lama tirou quase todo o oxigênio da água. Isso causou uma mortandade em massa de peixes, por asfixia mesmo. O IBAMA chegou a apontar que 11 espécies que já estavam ameaçadas foram diretamente impactadas. E o pior, 12 espécies que eram endêmicas, ou seja, que só existiam ali naquela bacia, podem simplesmente ter sido extintas para sempre. E a destruição não parou quando a lama encontrou o mar, de jeito nenhum. A mancha se espalhou por quilômetros no litoral, atingindo a reserva de Comboios, que é um lugar super importante para a desova de tartarugas marinhas. E anos depois, para se ter uma ideia do alcance, estudos confirmaram que metais pesados daquela lama chegaram até os corais de Abrolhos, a centenas de quilômetros de distância. E aqui tem um ponto bem polêmico. Essa lama era tóxica ou não? A Samarco, na época, dizia que os rejeitos eram inertes, que era basicamente argila, material que não faria mal. Só que análises independentes mostraram outra coisa. Encontraram metais pesados como arsênico, chumbo, mercúrio, além de vários produtos químicos que são usados no processo da mineração e que são, sim, altamente tóxicos para a vida aquática. Isso tudo, claro, nos leva àquela pergunta fundamental. Foi um acidente, uma fatalidade que não dava para prever, ou foi uma falha que poderia e deveria ter sido evitada? A busca por respostas e por responsáveis começou aí. A posição do Ministério Público foi muito clara desde o começo. Essa frase do promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto resume bem a visão da investigação, né? Ele disse: não foi um acidente, tampouco uma fatalidade, mas um erro na operação e negligência no monitoramento. Quer dizer, ficou claro que houve falhas. E as evidências que foram surgindo pareciam apoiar essa tese. Primeiro,
A barragem estava passando por obras de expansão, um processo super delicado. Segundo, o próprio Ministério Público já tinha se posicionado contra a renovação da licença da barragem, alertando para os riscos. Terceiro, como a gente já viu, não tinha plano de evacuação para as comunidades. E um ponto crucial, descobriram que a Vale também estava usando a barragem para depositar rejeitos de outra mina, o que aumentou o volume e a pressão na estrutura em quase 30%. Com a questão da responsabilidade mais clara, a discussão passou a ser sobre a reparação. Mas aí vem a pergunta: como é que se calcula o valor de um rio inteiro, de comunidades que desapareceram, de um dano ambiental que vai durar um século? É uma dívida que dá mesmo para ser paga? Para a gente ter uma noção dos valores, a primeira multa que o IBAMA aplicou nessa Samarco foi de 250 milhões de reais. Parece muito, né? Mas a coisa muda de figura quando a gente compara com outro desastre ambiental gigante, o vazamento de petróleo da BP no Golfo do México. Lá, a multa passou dos 18 bilhões de dólares. A diferença é gritante. Então, o ponto aqui é essa desconexão financeira. Olha só, no ano antes do desastre, em 2014, a Samarco lucrou quase 3 bilhões de reais. A Prefeitura de Mariana calculou que só para consertar a infraestrutura da cidade precisaria de 100 milhões. O primeiro grande acordo de reparação, fechado em 2016, previa pagamentos de pouco mais de 4 bilhões de reais até 2018. Os números parecem não conversar. E para gerenciar todo esse dinheiro e os programas de recuperação, foi criada a Fundação Renova. É uma entidade que foi estabelecida pelas próprias mineradoras, Samarco, Vale e BHP, e que até hoje é a responsável por tocar todos os esforços de reparação nas áreas que foram atingidas. Isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Diante de uma catástrofe com consequências que, como a gente viu, vão durar um século ou até mais, a própria ideia de reparação fica complicada, né? O que realmente significa reparar um dano que as próximas gerações ainda vão sentir na pele?